Eu sei que é difícil admitir isso, mas nosso pior inimigo somos nós mesmos. Eu assisti a Substância na semana passada e eu tenho que dizer que eu precisei de algumas horas para conseguir digerir o filme e processar tudo que eu tinha visto ali. O filme é cheio de camadas, ele vai se desenrolando através de várias analogias, várias referências a outros filmes. Então é o tipo de obra que a cada vez que você assistir, provavelmente você vai identificar uma camada nova e vai conseguir extrair um significado diferente. Então eu poderia fazer essa análise a partir de vários pontos de vista, né? Eu podia puxar para um aspecto mais técnico mesmo, cinematográfico, mas eu escolho trazer um pouco da questão psicológica do filme sob um viés que eu ainda não vi ninguém abordando. Eu discordo da maioria das análises que eu vi sobre esse filme, das que têm esse viés psicológico, e eu vou explicar por quê. Então, a principal questão que eu quero mostrar para vocês aqui nesse vídeo é que o principal inimigo da Elizabeth não é o dono da televisão, não é o show business, não é a mídia, não é a indústria que obriga ela a viver em função da aparência. O pior inimigo da Elizabeth é ela mesma. E para demonstrar isso, eu separei aqui 3 tópicos. Se eu estiver olhando para cá é porque eu estou olhando o meu roteiro. E esses tópicos são o seguinte. Primeiro, eu vou abordar a questão da beleza, né, da beleza física em si. Então vamos lá. A primeira coisa que me impactou assim logo de cara foi a cena de abertura. Eu acho que a diretora, eu não lembro o nome dela de cabeça agora, mas eu vou colocar aqui embaixo. O filme foi escrito e dirigido por uma mulher, se eu não me engano, a mesma mulher, e ela foi muito competente, já nessa cena de abertura, de mostrar pra gente o quanto a vida da Elizabeth era baseada numa coisa tão fugaz, tão passageira e tão efêmera quanto a fama. Então, logo na primeira cena, a gente vê a câmera pegando de cima, né? A gente vê o chão da calçada da fama, quando a estrela dela tá sendo construída, tá sendo montada ali. Logo em seguida, ela aparece em cima da estrela, né, fazendo pose, com um vestido maravilhoso. A gente não chega a ver o rosto dela jovem, porque a câmera tá pegando de cima, né? Então a gente só vê assim o topo da cabeça e dá pra ver que ela tá com um vestido amarelo, muito bonito. Então o filme já abre com essa cena e a cena da inauguração em si dura, sei lá, 5 segundos, onde você tem uma galera gritando, assim, os fãs em volta dela, os fotógrafos tirando foto, mas aquilo logo passa. A estrela que tá no chão começa a se degradar, começa a sofrer a ação do tempo, né? Então, no começo, as pessoas até reconhecem, o pessoal que passa tira foto, aponta pra estrela e fala, ah, estrela da Elizabeth, não sei o quê. Mas logo as pessoas também começam a se esquecer, elas passam por cima sem cerimônia, derrubam comida em cima da estrela, a estrela racha. Então, em uma cena que deve ter uns 30 segundos, a diretora já conseguiu mostrar como todo aquele mundo em que a Elizabeth vivia e no qual ela construiu a vida dela era uma coisa extremamente perecível e muito passageira. Então, finalmente, a gente é apresentado a Elizabeth de hoje, né, do presente, que já tem 50 anos. Então, ela é uma mulher que tá na meia-idade. E apesar da Demi Moore ser muito bonita, eu vi as pessoas falando. É muito engraçado, né? Porque as pessoas, na hora de fazer a crítica, na hora de comentar o filme, elas endossam o próprio problema que o filme tá criticando. Então é engraçado eu ver as pessoas comentando: nossa, como a Demi tá maravilhosa, como a Demi tá linda, como ela parece muito mais jovem do que ela é. Ela é uma senhora de 60 e poucos anos, acho que 62 ou 63. Mesmo ela fazendo um filme cujo objetivo é justamente retratar como essa busca insana pela beleza destrói as pessoas, destrói as mulheres, né? As próprias mulheres não conseguem entender uma mensagem tão óbvia e ficam elogiando a Demi Moore pela beleza e pelo fato dela parecer muito mais jovem do que ela é. Uma beleza essa que claramente foi construída através de procedimentos estéticos, quer dizer, ela é muito bonita? É. Quando ela era mais jovem, quando ela tinha 40 anos, ela parecia ter 20? Parecia. Mas ainda assim, ela só conseguiu chegar tão bem nessa idade porque ela provavelmente investiu milhares de reais aí na construção dessa imagem dela. Então, é muito engraçado como mesmo a moral da história, digamos assim, sendo jogada na cara das pessoas, né? O quanto essa busca pela beleza é prejudicial, as pessoas estão assistindo o filme, comentando o filme
e endossando o mesmo comportamento que tá sendo criticado. Eu acho muito engraçado isso. Enfim, eu saí do roteiro aqui, mas é porque isso me deixa meio exasperada, assim, meio frustrada. Eu acho meio inacreditável. Mas tá bom, continuando. A Elizabeth é essa mulher que foi uma atriz renomada de Hollywood, que ganhou uma estrela na calçada da fama, e depois de um tempo, ela não tinha mais espaço na indústria do cinema, então ela meio que foi jogada ali para um programa de televisão, que eram aqueles programas antigos, onde a mulher ficava lá dançando com umas bailarinas em volta, fazendo exercício aeróbico. Na verdade, não é uma dança, né? É uma dança misturada com exercício. Então, ela apresenta esse programa, e quando ela faz 50 anos, ela ouve, sem querer, uma conversa do chefe dela, que é o dono da emissora de televisão, tirando sarro dela, dizendo que ela tá muito velha, que ele não sabe como que ela conseguiu aguentar até essa idade, que ele não aguenta mais ela e que ele quer selecionar uma nova apresentadora mais jovem, mais bonita, para ocupar o cargo que ela tem hoje. Ela ouve isso no banheiro, né? Ela acaba entrando no banheiro masculino porque o feminino tá interditado. E quando ela sai do banheiro, essa cena para mim é muito impactante, assim, porque ela olha pro espelho e ela olha para si mesma com uma cara de frustração, assim, de tristeza, de a atuação da Demi Moore é muito boa, né? Então ela não usa expressões muito exageradas, mas só naquela sutileza da cena, você já percebe como ela tá triste, ela tá frustrada, ela tá impactada com aquilo, como se realmente ela não esperasse que aquilo fosse acontecer. Então, ela é uma mulher de 50 anos que passou, sei lá, 30 anos da vida dela, pelo menos, não é dito a idade que ela tinha quando ela começou na indústria. Mas pelas fotos que aparecem no corredor da emissora, você consegue deduzir que ela devia ter mais ou menos ali uns 20, talvez um pouco menos, 17, 18, por aí. Então ela passou 30 anos da vida dela dentro de uma indústria onde toda a carreira dela foi construída em cima da aparência, da beleza, e ela não parou para imaginar que isso teria uma data de validade. Ela não parou para planejar o que ela faria depois. Depois que a beleza passasse, depois que ela envelhecesse, quer dizer, ela estava vivendo aquilo ali realmente no automático, sem parar para refletir que em algum momento aquilo ia acabar. E esse é o ponto em que eu discordo da maioria das análises que eu vi sobre esse filme no YouTube. Porque a maioria das pessoas colocam toda a culpa pelo que aconteceu, por a Elizabeth ter chegado a esse ponto, na indústria, na mídia, na televisão, na indústria de Hollywood que usa as artistas, as atrizes como mercadoria, enquanto elas são jovens e bonitas, e quando elas não servem mais, simplesmente descartam elas como se não fosse nada e tal. Então, culpado não é a palavra certa, mas a responsabilidade do que aconteceu nunca é dada à própria Elizabeth, nessas análises, né? As pessoas sempre culpam fatores externos. Então, eu acho que esse é um grande problema. E é um grande problema no sentido de que as pessoas não conseguem perceber quando você está falando de uma pessoa adulta, a gente não pode esperar que as circunstâncias externas dirijam o caminho da nossa vida. A gente tem que tomar essa responsabilidade para a gente mesmo. Então, no contexto do filme, a Elizabeth, quando ela começou nessa indústria, ela já era uma adulta. Ela já era, pelo menos ali, já estava ali no final da adolescência, né, entrando ali na casa dos 20. Então, se a gente vivesse numa sociedade minimamente saudável, né, que desse uma formação, não precisava nem ser muito, sabe? Mas uma formação que permitisse que os jovens e os adolescentes chegassem na vida adulta já tendo a maturidade suficiente para tomar a própria vida nas mãos, sabe? E direcionar o caminho que eles queriam seguir, nada disso teria acontecido. Porque ela nem teria cogitado a possibilidade de construir toda a vida dela, porque tem esse detalhe também. Não é que ela construiu só a carreira, não. Toda a vida dela gira em torno da carreira. Então, ela não tem amigos, ela não tem um marido, um namorado, ela não tem filhos, ela passa o filme inteiro dentro do apartamento, um apartamento gigante, maravilhoso, mas que ela fica sozinha lá o tempo inteiro. Então, ela não cultivou mais nada na vida dela, além da carreira baseada na beleza e na aparência física. Como é possível você culpar fatores externos, né, pela decisão que uma mulher adulta toma?
Pra mim isso não tem cabimento. E aqui eu não tô fazendo um discurso de culpabilização da vítima, não é um discurso ou então tirando a responsabilidade da mídia e tudo mais. É claro que sim, existe um problema, né? Eu também não vou fazer a conservadora católica aqui que vai dizer que o mundo sempre foi assim, sempre vai ser assim, e a gente que aceite e pronto, acabou. Não. Realmente existe um problema na mídia, existe um problema na indústria capitalista, que foi muito influenciada pelo liberalismo, que foi muito influenciada, inclusive, pela revolução sexual. Porque se hoje a gente acha normal ver mulheres de 20 e poucos anos, às vezes até menos, rebolando de biquíni seminu na televisão, grande parte da culpa disso é da revolução sexual, né, que permitiu, que acha que tratar as mulheres como objeto sexual é uma forma de liberdade feminina, né, é uma forma de empoderamento. Então, todos esses fatores existem sim. Não vou dizer que isso não é um problema. Só que é uma tolice. Chega a ser uma certa ingenuidade uma mulher adulta achar que ela vai entrar em uma indústria que é totalmente baseada na aparência, na produtificação das pessoas, na busca pelo lucro, e achar que com ela vai ser diferente. Então, isso vale não só no contexto do filme, né, mas para tudo que envolva a indústria da beleza, a indústria da moda, a indústria da fama, de Hollywood. Eu vejo, é muito comum a gente ver matérias, né, tanto na gringa quanto aqui no Brasil também, com as atrizes da Globo e tudo mais, reclamando de como elas são tratadas como objeto, reclamando de como elas são descartadas quando elas envelhecem, como elas sofrem essa pressão estética para estar sempre bonitas e sempre jovens, e sempre sendo meio que obrigadas a passar por vários procedimentos estéticos e colocar silicone, fazer lip, aquilo, outro, porque senão elas perdem o valor. Beleza, mas você sempre soube que isso era assim. Em algum momento você acreditou que com você seria diferente? Em algum momento você acreditou que, por algum milagre do universo, quando chegasse a sua vez, você não seria tratada dessa forma? Que aí você teria, digamos assim, o privilégio de subverter o sistema só porque você é maravilhosa, incrível e linda e simpática? E aí você não teria que passar pelo que todas as outras mulheres antes de você passou? Entende? Então eu acho que isso é uma mistura de uma espécie de soberba com ingenuidade que algumas mulheres têm, de achar que elas vão entrar em um mercado, em uma indústria que está consolidada há décadas. No caso do cinema, sei lá, acho que quase um século, até mais de um século. E achar que de repente elas vão conseguir mudar aquilo ali. Você não vai, entende? Então, você tem que ter essa consciência de saber o que eu quero para mim. Eu quero passar minha vida inteira vivendo em função de uma coisa que eu sei que tem data para acabar. Eu quero passar a vida inteira sendo validada, buscando a fama, buscando o sucesso, o prestígio, que só vai vir enquanto eu tiver uma aparência externa que condiga com ele, onde eu não vou ser valorizada pela qualidade do meu trabalho, pela qualidade das minhas ideias, dos meus pensamentos. É isso que eu quero para mim? Por que que simplesmente eu não deixo isso de lado e vou buscar centenas de milhares de outras carreiras possíveis, onde você vai ser valorizada por outras coisas, né? Então, eu acho muito engraçado isso, porque ao mesmo tempo que as mulheres criticam pra caramba esse sistema, elas não abrem mão dele. Elas criticam, falam mal, metem um pau nos diretores, metem um pau em todos os homens envolvidos nisso, mas elas continuam insistindo em entrar nesse negócio. Isso é muito louco pra mim. Eu acho que a gente tem que encontrar o equilíbrio, né? Porque eu também não quero ir para um discurso feminista aqui, de começar a dizer que a beleza não importa, que a beleza é só uma ilusão pura e simples, né? Que a gente tem que parar de se arrumar, tem que parar de usar maquiagem e, enfim, virar feminista do sovaco do pelo azul. Não é isso. Mas a gente tem que encontrar esse equilíbrio de entender que a beleza tem a sua função, de que ela abre-se portas, de que ela é importante, né? Ela é nosso cartão de visitas. Eu tô aqui maquiada, né? Eu arrumei o cabelo. Tem um espelho aqui que eu fico me vendo para ver se meu cabelo não tá muito bagunçado. Então, claro que a beleza é importante. Ela tem o seu papel e ela tem que ser cultivada. Mas ela tem que ser cultivada do jeito certo, sabendo que ela é só um fator externo e um fator perecível que vai passar.
Você pode ser linda o quanto for, maravilhosa, no auge dos seus 20 anos. Daqui a 20 anos você vai ter 40. E você não vai ser tão bonita assim. Então, se você construir toda a sua vida em torno apenas disso, das duas uma. Ou você vai chegar aos 40 anos desesperada pela substância, né? Desesperada por qualquer solução mágica ou por qualquer procedimento estético maluco que inventem que te prometa a beleza eterna, né? Você vai virar a Gretchen com 1 milhão de procedimentos e que cada vez vão te deixando mais esquisita, mais estranha, mais repuxada. Ou você simplesmente vai surtar, porque você vai chegar aos 40, aos 50 anos e você vai perceber que você não tem mais nada dentro de você, porque você só cultivou a sua aparência. Você não construiu nada mais substancial, né, nada mais profundo do que essa casquinha externa aqui que é o nosso corpo. Então, a gente precisa colocar a beleza no lugar certo dela, sem dizer que ela não importa, porque isso também não é verdade, né? A gente sabe que importa sim, mas sem querer levar isso a um patamar muito maior do que ela deveria ter. E aí, saindo um pouco da beleza, entrando na questão mais moral do filme, né? Que é uma parte que também eu senti um pouco de falta nas análises. Eu acho que a única análise que eu vi que falou sobre isso foi a da Débora, do Abocós. Eu vou deixar aqui embaixo o vídeo dela, que é muito bom, sobre o filme. E ela fala lá, né, ela comenta uma questão, na verdade, bem óbvia, né, que é a referência direta que o filme faz ao retrato de Dorian Gray. Então, desde o começo do filme, a gente vê na parede principal, assim, da sala da Elizabeth, um retrato enorme dela, né, lá de biquíni, toda bonitona, com o cabelo arrumado e tal, que é uma referência explícita ao Dorian Gray. Só que, ao contrário do que o Dorian faz no livro, que é uma espécie de pacto com o capeta ali, para tirar a alma do próprio corpo dele e colocar no quadro, a Elizabeth se dissocia no plano totalmente físico. Então, quando ela injeta a substância nela mesma, sai literalmente de dentro dela uma versão mais jovem e mais bonita. Então, algumas coisas me chamaram a atenção nesse ponto, né? Primeiro que, quando a Elizabeth assiste o vídeo de divulgação da substância, que o médico entrega para ela naquele pendrive, o vídeo não promete necessariamente que ela vai gerar uma versão mais nova, mais jovem e mais bonita. O que a substância promete é gerar uma versão melhorada, uma versão aprimorada dela mesma. Então aí você subentende que não necessariamente a droga teria o mesmo efeito para todo mundo. Se Elizabeth fosse uma pessoa que tivesse cultivado outras virtudes, outras qualidades, outras habilidades que não só a aparência física, talvez a versão melhorada dela mesma fosse uma versão mais inteligente, fosse uma versão mais simpática, que tratasse melhor as pessoas, enfim. Mas como a única coisa que existe de substância dentro da Elizabeth é essa preocupação excessiva com a aparência, a única coisa que ela consegue conceber como uma versão melhor dela é uma versão mais jovem e mais bonita. Porque é só isso que ela cultivou durante a vida inteira. Então, aqui eu acho interessante a gente perceber que, de novo, né? Quando a gente está falando de pessoas adultas, a gente não pode pôr a culpa da Elizabeth não ter conseguido desenvolver a vida dela para nada além da beleza. A gente não pode colocar a culpa disso só nos fatores internos, só na indústria, só no chefe da emissora. A gente tem que colocar a responsabilidade em nós. A partir do momento que você se torna uma pessoa adulta, uma pessoa madura, você é responsável pelo direcionamento da sua vida. É uma escolha sua se submeter a esse sistema ou não. Você tem o poder de fazer essa escolha. Se você identifica que algo te faz mal, que algo não é legal, que vai te fazer passar por situações que você não gostaria de passar, você precisa ter esse discernimento de dizer: eu não quero isso daqui. Eu não quero construir minha vida em cima disso. Eu vou seguir outro caminho. E é claro que isso é difícil. É claro que não é fácil. É claro que você vai ter que ir contra esses instintos naturais que a mulher tem, né? Da aprovação da tribo, da aprovação do grupo, da aprovação masculina, principalmente. Mas esse é um trabalho interno de autoconhecimento, né, de desenvolvimento da personalidade que a gente precisa fazer, porque senão a gente vai estar fadada a repetir várias e várias vezes o mesmo padrão, sempre em busca dessa validação e dessa fama e desse prestígio
por algo que é perecível, que é justamente o que acontece com a Elizabeth. Então, vejam só vocês. Ela chega aos 50 anos, que já é uma idade avançada, no sentido de que é uma idade que é esperado que a mulher já tenha adquirido uma certa sabedoria, uma certa experiência de vida. E quando ela tem a oportunidade de sair, de sair não, quando ela tem a oportunidade de gerar essa versão mais nova dela, o que a versão mais nova dela faz? Vai buscar exatamente a mesma, a mesma vida, a mesma coisa que fez ela chegar naquele ponto. Então ela não consegue perceber, mesmo depois de ter sido demitida, mesmo depois de ter olhado para a vida dela e se dado conta de que ela não tinha mais nada, de que ela era completamente sozinha, quando ela tem a oportunidade de fazer diferente, ela vai e repete o mesmo ciclo, o mesmo padrão. Porque simplesmente ela não consegue, o imaginário dela, né, a concepção dela da realidade, não vai além disso. Ela não conseguiu, ela não foi educada, ela não aprendeu, sei lá, nenhuma outra forma de viver que não seja essa. Mas chega um ponto da sua vida em que você não pode mais culpar os seus pais porque tal coisa deu errado, porque eles não te ensinaram tal coisa, porque a sociedade isso, porque o governo aquilo, porque a mídia aquilo outro. A responsabilidade é sua. Senão, o que vai acontecer, a única alternativa que você vai ter é se manter nesse mesmo padrão destrutivo para sempre. Não tem como a gente esperar que o mundo mude, que a sociedade mude, que o capitalismo acabe, que a beleza passe a ser valorizada do jeito certo, para que a gente possa direcionar a nossa própria vida do jeito que é melhor pra gente. Ninguém vai fazer esse trabalho por nós. Entende? É só nós mesmos. Por isso que eu dei o título para esse vídeo dizendo justamente isso, que o nosso pior inimigo somos nós mesmas. Porque problemas externos, problemas na sociedade, problemas no mundo sempre vão existir. Sempre, sempre. A gente nunca vai construir um paraíso na Terra onde tudo corra de forma perfeita e maravilhosa e agradável e todo mundo tenha o seu caminho ali muito claro, que ela deve seguir na vida, né? E que tudo seja fácil e simples. Isso nunca vai acontecer. A gente sempre vai sofrer. A gente sempre vai ter que ir, muitas vezes, contra as pessoas ao nosso redor, contra os padrões que nosso grupo estabelece, que a sociedade estabelece, se a gente quiser ser feliz. Ou então a gente vai chegar num ponto da vida ali na maturidade, nos 50, nos 60, a gente vai olhar para trás e vai perceber que a nossa vida foi uma merda. Que a gente jogou 50 anos da nossa vida fora, buscando uma coisa que não era o que a gente realmente queria, que era uma coisa que alguém na televisão, alguém na mídia, alguém sei lá onde, decidiu que a gente deveria fazer. A gente não refletiu sobre aquilo, só foi seguindo, né? Só foi fazendo. Só que aí não tem mais como voltar atrás. O tempo não volta. E muito provavelmente, por mais avançada que a medicina se torne, a gente não vai desenvolver uma substância que permita a gente voltar no tempo e recuperar o tempo perdido. Isso não vai acontecer. Então não existe alternativa, entende? Se a gente quer viver uma vida que vale a pena e que não seja uma mera repetição dos padrões que foram estabelecidos pelo capitalismo, pelo machismo, pelo cacete a quatro que for, a gente tem que tomar essa responsabilidade para nós e fazer diferente hoje, agora. Mesmo que isso cause sofrimento no primeiro momento, mesmo que seja difícil. Porque é só isso que dá para fazer. E agora o terceiro e último ponto para finalizar essa análise que já ficou muito maior do que eu planejei. Mas tudo bem, bota no DX aí, vamos lá. A gente precisa enfrentar o fato de que não é possível se livrar das consequências dos nossos atos. Então, seja no sentido mais superficial, né, do prejuízo que isso vai trazer para o nosso corpo, que isso vai trazer para nossa alma, porque a mensagem do retrato de Dorian Gray é que o nosso exterior reflete o interior, né? Então, quando a gente começa a agir de forma inconsequente, a fazer o mal para os outros, a prejudicar os outros pensando só em nós mesmos, bati no microfone, pensando só em nós mesmos, pensando só nos benefícios que aquilo vai trazer pra gente, e acreditando que isso não vai ter consequência, isso é um baita de um erro. Porque a nossa alma tá aqui dentro. Por mais que a gente não veja, por mais que muitas vezes a gente não acredite, né, que a gente seja materialista e ache que a única consequência que vai ter é a consequência pro corpo,
A nossa alma sofre a influência direta, né, as consequências diretas de todas as más ações que a gente provoca para as outras pessoas e para a gente mesmo. Então essa conta vai chegar um dia, ainda que não seja em vida, ainda que seja depois da morte. Então é muito tentadora essa ideia, né, de que a gente pode de alguma forma varrer para debaixo do tapete, né, para o tapete do inconsciente, essas partes nossas que a gente não gosta, né, essas características nossas, seja o envelhecimento, sejam as consequências práticas das ações que a gente realiza, né? É muito tentador a gente acreditar que essa conta não vai chegar, que é só a gente não olhar para isso, né? É só a gente guardar ali no cantinho, no quartinho ali no banheiro, ou então no quadro ali embaixo da tapeçaria. É só a gente não olhar que aquilo vai ficar ali escondido e tá tudo bem, e nada vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, você vai enfrentar essa sombra. Ela vai vir à tona, ela vai te questionar, digamos assim, e não existe forma de você destruir ela, porque ela faz parte de você mesmo. Então, a cena que a Elizabeth começa, que a Sue, na verdade, né? A versão mais nova chama Sue. Na hora que a Sue acorda, quando a Elizabeth tenta matar ela e não consegue. A Elizabeth já tá super velha, já tá corcunda, sem cabelo. Enfim, ela já tá bem feia. Olha o coitarismo aqui, né? Falando que a Elizabeth velha é feia. Mas enfim, a construção do filme realmente passa essa imagem bem crua, né? Então, na hora que ela acorda, depois que a Sul passou meses usando indevidamente o corpo dela, né? Tirando a medula para aplicar nela mesma e tal, que ela fica lá no quartinho trancada. Quando ela acorda, ela tá, assim, todos aqueles aspectos do envelhecimento são mostrados de forma bem crua, assim, bem visual, bem desagradável de olhar, porque esse é o intuito do filme, né? O filme choca muito pela aparência, mas ao mesmo tempo, até esse momento, né, antes do monstro surgir, ainda é uma aparência realista, né? Não tem nada que você não possa encontrar realmente no idoso real, né? Então você tem a perda de cabelo, você tem as costas que vão se encurvando, os machucados na pele, enfim. Então, na cena que as duas brigam, é muito curioso ver como ela simplesmente perde a consciência, as duas, né? De que elas são a mesma pessoa. Então elas passam. Isso vai sendo construído ao longo do filme, né? Então, desde o começo, você tem. Como elas não se veem, né? Quando uma fica acordada, a outra dorme, é muito fácil elas se esquecerem de que elas são a mesma pessoa. Desde o começo, desde das primeiras vezes que elas trocam de corpo, elas já começam a se incomodar uma com a outra, elas começam a criar uma rivalidade entre elas mesmas, se esquecendo completamente que elas são a mesma pessoa. E isso, para mim, é uma demonstração muito clara, assim, de como a gente também faz isso na vida real. A gente também, entrando numa vibe quase psicanalista aqui, né? Mas a gente pega esses aspectos nossos que a gente não gosta, nossos defeitos, a nossa sombra, as coisas que a gente sabe que a gente não deveria fazer, e a gente vai dissociando isso da gente e enfiando ali no quartinho escuro da nossa cabeça, como se fosse possível tirar de você mesma algo que é você. Então a gente não consegue se dissociar de si mesma. A gente consegue criar uma distância, a gente consegue fingir que aquilo não tá ali, né? Agir como se nada tivesse acontecendo, mas aquilo ainda faz parte de você. E aquilo não pode ser transformado enquanto não for integrado. Então, cada tentativa que você faz de jogar isso para baixo do tapete, de não enxergar seus defeitos, de não trabalhar em cima deles para que eles se integrem e sejam transformados em algo melhor. Sempre que você faz isso, você está criando um monstro dentro de você. Literalmente. Um monstro que está sendo alimentado ali no escuro, que está crescendo ali naquele cantinho da sua alma que você não enxerga e que em algum momento vai crescer tanto que ele vai vir para fora contra a sua vontade, mesmo que você não queira, e vai fazer um estrago na sua vida. Ah, e tem outro aspecto também que eu estava esquecendo. É muito claro, para mim foi muito claro nesse filme, o quanto ela se odeia. E eu acho que esse é um fator que eu percebi de diferença, por exemplo, entre o Retrato de Dorian Gray e o filme, entre o filme e o Médico e o Monstro, que é outra referência também que é utilizada, né?
Quando a gente pensa em um homem vivendo esse tipo de coisa, é mais comum que ele jogue essa raiva e essa frustração pra fora. Então ele vai fazer mal pra outras pessoas, né? Ele vai roubar, ele vai matar, ele vai, sei lá, bater na velhinha na rua, ele vai estuprar as mulheres, ele vai, enfim, fazer toda sorte de crimes e coisas terríveis para a sociedade. Agora, quando é uma mulher passando por essa espécie de dissociação de personalidade, ela dirige esse ódio contra ela mesma. Então isso fica muito claro ao longo do filme. E para mim uma das melhores cenas assim do filme inteiro é quando a Sue, a versão mais jovem, né, ela deu uma entrevista para um programa de televisão, que é como aqueles programas grandes de auditório que tem nos Estados Unidos, né, aqueles programas da Oprah e tal. Ela vai nesse programa e o entrevistador pergunta se ela acompanhava o trabalho da Elizabeth, né, se ela cresceu assistindo a Elizabeth e tal. E a Sue começa a falar, ela começa a dar uma alfinetada, assim, dizendo que elas não são da mesma geração, né, porque ela é mais nova. Ela começa a insinuar que a Elizabeth já tá velha, que a época dela já passou. E aí você vê a Elizabeth que tá acordada nessa hora, né, assistindo a entrevista na televisão, e nesse momento ela já tá mais velha, mas não tanto quanto ela fica no final do filme. Então ela tá parecendo uma bruxa. Ela tá o arquétipo da bruxa todinho, assim, com cabelo branco, comprido, todo bagunçado, com o nariz assim meio curvado para baixo, aquela pele bem enrugada, assim, cozinhando uma comida meio nojenta lá. Então essas partes são bem gráficas, né? Então a câmera vai mostrando ela enfiando o braço dentro do frango e puxando as vísceras, aquela coisa bem assim. Então ela tá o arquétipo da bruxa todinho. Assistindo a entrevista e debochando. Debochando do jeitinho meigo que ela fala, do jeitinho doce. E de como ela sorri, de como as pessoas riem com ela. Então é muito engraçado, assim, porque são a mesma pessoa. Ela tá dizendo, ela tá falando dela mesma. Tanto a versão mais nova falando mal da versão mais velha, quanto a versão mais velha falando mal da versão mais nova. Essa cena, pra mim, é um primor, assim. É um primor que representa claramente o ódio que a gente nutre contra a gente mesma. Como a gente não aceita o envelhecimento, a gente não aceita que a gente tem defeitos, a gente não aceita esses aspectos da nossa personalidade que a gente tem que esconder. E isso vai se transformando numa espécie de ódio que a gente cultiva e que faz a gente se autodestruir. Então a gente se submete a procedimentos estéticos invasivos para poder mudar as partes da gente que a gente não gosta. A gente põe silicone, a gente faz lipo, a gente se mata de treinar na academia, a gente faz N coisas que na verdade são muito agressivas contra o nosso próprio corpo. E aqui, novamente, eu não estou advogando contra os procedimentos estéticos em si, inclusive quero fazer alguns, farei assim que possível. Mas uma coisa é você ter, por exemplo, é você ter uma relação saudável com você mesma, onde você sabe que você não é a Gisele Bündchen, mas você também não é tão ruim assim. Você tem uma beleza ali normal. E aí você tem um ponto ou outro, sei lá, meu nariz. Por exemplo, no meu caso, eu não gosto do meu nariz, eu acho que ele poderia ser um pouquinho mais levantado. Então tá, quando eu tiver dinheiro, eu vou botar um preenchimento aqui para um ácido hialurônicozinho para dar uma levantadinha. Beleza. Agora, outra coisa é você se odiar dos pés à cabeça. É você se olhar no espelho, como tem uma cena no filme também, né, que a Elizabeth, na única oportunidade que ela tem de mudar aquele padrão, né, de sair da casa dela, de se encontrar com um homem que estava interessado nela, né, de ir para um date, a única oportunidade que ela tem de quebrar aquele ciclo, ela se olha no espelho e começa a se bater, começa a arrancar a maquiagem de um jeito agressivo, assim, passando a mão no rosto e se machucando. Isso mostra como mesmo as mulheres mais bonitas, as mais bem cuidadas, ainda assim nunca é o suficiente. Então, aí você vê aquela mulherada que faz um procedimento atrás do outro, que não sabe quando parar, que vai ficando cada vez mais deformada, porque o problema não está em um detalhe externo da aparência, não é uma coisa pontual, é uma coisa interna. É um problema que elas têm com elas mesmas e se reflete na aparência. Então o buraco é muito mais embaixo. Então, para mim essa foi a mensagem mais impactante do filme, assim, o quanto nós mesmas nos autodestruímos, o quanto nós mesmas cultivamos esse ódio contra a gente mesma e o quanto nós somos as únicas que podem mudar esse ciclo. Ninguém vai vir salvar a gente. Ninguém, nenhum homem, nenhum príncipe do cavalo branco, sei lá, nenhum diretor de cinema, ninguém
tem esse poder de tomar as rédeas da nossa vida e decidir quebrar esse padrão. Só a gente pode fazer isso. Além da oportunidade que ela tem com esse date, no final do filme, quando a Sul mata a versão mais velha, né, a matriz, ela começa a se decompor, porque ela matou ela mesma. Então a versão avatar dela não tem mais substância para sobreviver, então ela começa literalmente a desmontar, né? Ela perde a orelha, ela perde os dentes, enfim. E qual que é a brilhante ideia que ela tem? Pegar novamente a substância, injetar nela mesma e repetir de novo o mesmo ciclo. Olha que loucura! Ela passou pela mesma coisa de forma ainda pior e não conseguiu se libertar. E não conseguiu perceber o erro que ela estava cometendo e agir diferente. Ela vai buscar a mesma coisa para tentar sustentar aquela fama ali que ela tinha conseguido, para não perder a apresentação que ela ia fazer no programa de Ano Novo lá da televisão. E mesmo quando ela se transforma no monstro, porque aí ela já tá no. Ela já se mutou tantas vezes, né? Como não tem mais substância, né? Então é só o corpo ali do avatar dela jovem, sem a matriz que dava essa sustentação para ela. Então ela vira um monstro. O que pode sair de alguém que não tem essência, que não tem nada por dentro? Se você tentar replicar aquilo ali, vai sair uma coisa ainda pior. Então ela se transforma num monstro e mesmo assim ela não aceita. E aí é onde algumas pessoas falaram que o filme passa da conta, né? Porque ele fica. Enfim, ela chega lá como monstro no programa, e aí eu não lembro agora se cortam o braço dela, o que acontece, que ela. Acho que o braço dela cai, se desprende, assim, e ela começa a jorrar sangue na plateia inteira. Enfim, e depois ela sai correndo do estúdio e vai se arrastando ali até chegar em cima da estrela dela, que tá na calçada da fama, e lá ela se desfaz completamente, né? Então ela meio que é consumida por ela mesma, assim. Eu gostei do final. Eu acho que graficamente ele ficou um pouco exagerado, sim, mas foi proposital, né? Foi para dar esse tom realmente muito gráfico do problema, sabe? Pra gente sentir realmente quão absurdo é o como a gente não consegue se libertar. Mesmo tendo todas as evidências, mesmo sabendo, mesmo vendo outras mulheres falando sobre o assunto, a gente continua insistindo no erro, continua insistindo no mesmo padrão. Até o ponto em que a gente se consome completamente em função daquilo e não sobra mais nada. A gente se esvazia completamente de nós mesmos em busca dessa aparência perfeita, dessa validação, desse prestígio, dessa aprovação. E a gente não consegue nada. A gente se autodestrói, literalmente, em busca de algo que não tem substância. Finalizando agora, né, esse vídeo gigantesco, eu acho que a lição que fica para mim, e eu vou tratar desse tema mais vezes, porque eu estou estudando Santa Teresa d'Ávila, Edith Stein, e elas falam muito sobre essa questão do autoconhecimento feminino, né, sobre como a gente como a gente precisa cultivar isso, não como uma forma de se auto-engrandecer, né, essa coisa que é vendida como autoconhecimento aí pela psicologia moderna, de achar que você é foda, de achar que você é maravilhosa, que você é melhor que todo mundo, não importa o que aconteça, né? Que seus defeitos, na verdade, são qualidades e quem não gostou que se lasque. Não é isso. Elas trazem um autoconhecimento muito mais baseado na vida interior, na vida de oração, em você conhecer a Deus, se aproximar dele, nesse lugar onde ele vive dentro da sua alma, né? Na sétima morada da Santa Teresa. Então você encontrar Deus dentro de você para que ele te mostre quem você verdadeiramente é, né? Para que ele te ajude a encontrar o seu próprio caminho, que é só seu, que é único, né? Que você não vai copiar a atriz da televisão, você não vai copiar a blogueira, a influencer, né? Você precisa achar a sua missão na Terra. Então eu acho que isso é muito importante, assim. É onde eu vejo as mulheres ao meu redor errando feio, assim, mirando em um alvo e acertando o alvo oposto. Então eu vou trazer esse assunto mais vezes, porque isso aí dá pano pra manga. E se você ainda não viu o filme, veja, porque vale muito a pena. Me diz aqui nos comentários o que você achou. Curte, compartilha, divulga o vídeo, espalha a palavra, ajuda a gente a crescer. E até a próxima.